Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como previsto, eu já tinha avisado que talvez a gente não conseguiria gravar, né, no final de semana, mas nós estamos aqui para dar início à segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Amém, queridos? Essa leitura será gloriosa como todas as outras. Vem comigo ler Bíblia. Amém, queridos? Estamos lendo as cartas de Paulo e está sendo de um crescimento espiritual muito lindo, irmãos. Tenho visto testemunhos, pessoas têm entrado em contato para dizer o quanto tem crescido emocionalmente, espiritualmente, tem se alicerçado por dentro da palavra do Senhor, crendo no melhor de Deus. Eu sei que há um melhor de Deus para ti através da palavra do Senhor. Creia nele. Leia a Bíblia. Vem comigo ler Bíblia e Deus te abençoará. Amém, queridos? Que nos diz assim a segunda epístola de Tessalonicenses que Paulo nos deixou escrito. Amém? Prefácio e saudação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ações de graça. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Oh, aleluia, Jesus! Que essas palavras sirvam para os nossos dias de hoje, irmãos. Crescer no mútuo amor de uns para com os outros. Crescer, aumentar, amém? E tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância à fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Aleluia! Sinais evidentes do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Viu, irmãos? Não é fácil crescer na graça, né, no amor, mas a igreja vai crescendo. Com efeito, estáis sofrendo, mas estáis sobrevivendo, estáis no caminho. Amém, queridos? Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulações aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar do Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Nós só teremos descanso naquele dia que nós subirmos para a glória, queridos. Por isso, hoje nós nos alegramos, amanhã temos tribulação, e a tribulação passa, e a alegria vem, e logo vem outra tribulação, e a igreja vai vencendo, triunfante, em amor para uns com os outros, até o dia que nós seremos totalmente tocados pela glória de Deus e viveremos alegres eternamente, irmãos, com Cristo Jesus. Versículo 8. Em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Paulo vem dizendo, né, que todo aquele sofrimento, né, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar do Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Por isso, hoje temos tempo de amá-lo, de sermos atribulados, né? Mas não desistir, ficar com Cristo até nós nos encontrar com Ele e a profecia se cumprir e viver com Ele. Agora, aqueles que não o reconhecem, aqueles que não querem entrar pela obediência do Evangelho, sofrerão, ó. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, por quanto foi crido entre vós, é o nosso testemunho.
Aqueles que creem no Senhor se regozijarão no Senhor. Mas aqueles que não creem no Senhor hoje, naquele dia, sofrerão, irmãos, punições, penalidades. Versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que versículo glorioso, irmãos. Que capítulo maravilhoso de 2 Tessalonicenses. Nós entraremos agora no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que diz assim: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Irmãos, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui não vos demovais, para que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não tirar da mente com facilidade por causa das tribulações, né? Aos que vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele estava dizendo, se naquele dia, tudo que ele estava falando, os irmãos ficassem perturbados, não iriam se firmar na fé. E até hoje, a gente lê a palavra do Senhor, irmãos, não se perturbem. Vamos ficar na presença do Senhor, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode demorar um tempo. O dia e a hora ninguém sabe, mas tenhamos que ficar preparados, porque virá, toda a promessa dele se cumpriu e não vai ser a vinda dele que não se cumprirá, queridos. Vamos crer. Amém? Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E isto Paulo escreveu há 2000 e poucos anos atrás, irmãos. E hoje estamos prestes a ver o filho da iniquidade sentado no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, estamos prestes a ver os sinais da vinda de Jesus. Vamos nos preparar, queridos. Jesus está chegando. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a vinda do Senhor está próxima, porque ele destruirá o homem da iniquidade. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram a Jesus Cristo, aquele que morreu há 2000 anos, ressuscitou, deixou o Espírito Santo de Deus a nos consolar e disse que voltaria. Ele virá para destruir este homem iníquo, que vai operar com eficácia de Satanás.
E com todo o engano, versículo 10, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Que palavra verdadeira para os nossos dias de hoje. É o que de fato está acontecendo, irmãos. Ação de graças e exortação, versículo 13, do capítulo 2 da 2 Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Damos graça a todos aqueles que creem no nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é guiado pelo Espírito Santo. Demos graças a Deus. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Claro, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Uma graça, um favor não merecido, né? Sermos perdoados pelo sangue divino de Jesus na cruz. É uma graça mesmo que só o Pai, que ama muito, pode nos dar, né? Consolem o vosso coração e confirmem em toda boa obra a boa palavra. Ai, irmãos, que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, que nos diz assim o primeiro versículo: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, aleluia, Jesus, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Eu vou repetir esse versículo, irmãos. Versículo 3 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Diz assim, versículo 3. Todavia, o Senhor é fiel. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Eu creio que todo aquele que abrir esse vídeo será guardado do maligno e alcançará sim a vinda do Senhor, a volta do Senhor que se aproxima, e encontrará com o Senhor nos ares. Creia no Senhor Jesus, receba a sua salvação, creia no perdão dos seus pecados mediante a cruz do Calvário de Jesus Cristo, o sangue dele derramado na cruz. E seja salvo. Em nome de Jesus, escreva seu nome no livro da vida, na herança que existe só lá no céu, irmãos. Nessa terra jaz no maligno. Versículo 4. Nós também temos confiança em Deus no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Continuareis a fazê-las, crendo no Senhor. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Constância, irmãos. Constância. Não deixe a tribulação te afastar de Jesus. Não deixe a falta, não deixe nada neste mundo te afastar desta fé. Tenha uma fé não fingida, uma fé genuína, uma fé verdadeira, que em qualquer situação, nada pode abalar a sua fé em Cristo Jesus. E a salvação eterna será garantida e Ele te guardará do maligno. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes.
Pois vós mesmos estáis ciente do modo porque vos convém imitar-nos, e visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque nós não tivéssemos este direito, mas porque temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas advirta-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja convosco, seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Olha, irmãos, a saudação era de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que saudação gloriosa, que ensinamento profundo e maravilhoso, irmãos. Nós sabemos que tudo que nós contribuímos é com amor, porque Deus ama quem dá com alegria a toda a casa do Senhor. Mas não sejamos pesados. Todos aqueles que querem receber sem trabalhar, irmãos, não sejam pesados aos vossos irmãos, mas todavia seguimos abençoando. Se alguém está nessa prática, leia a Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. Deus vos abençoe. Se Deus assim nos permitir, amanhã iniciaremos o livro de primeira epístola de Paulo a Timóteo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.